Boa tarde para todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estar trazendo mais uma entrevista. Deixa eu só ajeitar aqui. Como vocês já sabem, a gente faz pelo celular e o notebook fica aberto aqui para que a gente possa ver e comentar sobre outras coisas, para que eu possa estar acompanhando o que está acontecendo. Então, hoje nós vamos conversar sobre um tema bem interessante. Ó, tá chegando por aí. Daqui a pouco ela vai poder se apresentar. Faz parte do livro Elas S.A., a coautora de hoje. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre férias e sobre empreendedor. Muitos empreendedores acreditam que não dá. Não dá para tirar férias, tem que ficar ali fechado. Então hoje a gente vai entender como que a gente pode ser empreendedor e sair de férias. Eu lembro que muitas pessoas que eu atendi tinham essa dificuldade. Deixa eu convidá-la aqui, que eu já vi que ela já está. Aí. Vamos lá, mandei o convite. Já deve estar entrando. Enquanto isso, deixa eu ajeitar aqui, que abriu demais. Estamos esperando. Galera, se você quiser fazer alguma pergunta, coloca a sua pergunta aí. Então, hoje nós vamos conversar sobre o tema Empreendedor também tira férias. E nessa nós vamos ver como é que funciona, como que eu posso fazer, como fazer para ser um empreendedor de sucesso e mesmo assim está podendo tirar férias. Pai não aceitou, não entrou. Já fez o convite. Você já está convidada. Pode aceitar o convite e entrar ao vivo. Pode ficar à vontade. Aqui eles estão chegando, ó. Edivaldo, Francisco, Francisca, Hélia, Giovana. Boa tarde, Giovana. Coloca aí, gente, de onde você é. Estou esperando a nossa coautora para ela já estar aqui. Opa! Pronto. O livro Elas S.A. é um livro bem interessante. Foi escrito para alcançar as mulheres, para que as mulheres possam, essas mulheres querem empreender, querem conhecer mais, querem avançar mais e ter uma alta performance, né? Opa, entrou agora. Eu não sei o porquê. No outro celular eu não estou conseguindo te escutar. Tive que mudar de celular para poder te ver. Não, sem problema. Hoje eu trabalhei com tecnologia, fui responsável por TI de várias empresas durante muitos anos. E eu falava bem assim, a tecnologia foi feita para uma hora dar problema. Então não pode estressar. Eu me atrasei hoje, dei uma confusão aqui de horários. E agora mas agora a gente está aqui. Agora a gente pode bater um papo sobre isso. Olha só, a galera está aqui e a primeira coisa que eu ia te perguntar é o seguinte. Me fala um pouquinho sobre você, fala seu nome, da onde você está. Se apresenta um pouquinho para a galera conhecer um pouquinho sobre você. Então tá, vamos lá. Meu nome é Reni Okuhara, estou em São Paulo, capital. Sou coautora do livro Elas S.A., que vai ser lançado agora dia 5 de novembro, lá na Livraria Cultura da Paulista. Que mais você quer que eu continue falando? Você falou que você... Pode ficar à vontade. Você é de onde e mora onde? Agora você está em São Paulo. Isso, eu sou de São Paulo. Mas você também nasceu em São Paulo? Você é de São Paulo mesmo? Sim, nasci e estou em São Paulo. A vida inteira em São Paulo. Exatamente, sou paulistana mesmo. Conhece tudo de São Paulo aí, né? Eu já fui algumas vezes. Viu, Marcos? Que é difícil de conhecer tudo, né, nessa cidade. Aí é muito grande, mas, né? É muito grande, assim. Fiquei um pouquinho de tempo em Porto Alegre, um pouco de tempo, estudei em Guaratinguetá, então, assim, saí um pouco, mas é muito grande. É que você não está em São Paulo, né? Então, para quem não sabe, o Marcos não está em São Paulo, porque ele está falando isso. São Paulo, vou te falar uma coisa, viu? É um mundo.
Você olha para um lado, você vai embora. Para entrar em São Paulo, às vezes você pega um engarrafamento, você fica horas, horas e horas, você olha e fala assim, gente, como é que pode um negócio desse? Pois é, pois é, pois é. Mas vamos para o tema. Empreendedor também tira férias. Agora me fala, isso daí é complicado. A maior parte não tira, né? A maior A maior parte não parte não tira, consegue. e sabe o que é o pior, Marcos? Que a maior parte não acredita que pode tirar. Isso é o pior. O fato de não tirar já é um problema, mas acreditar que não pode tirar, daí para mim já é demais, né? Assim, então é isso que eu acabo trabalhando também nos meus clientes, né? Então eu percebi que é uma coisa tão forte que eu decidi escrever um livro falando um pouquinho dessa área. Eles não acreditam que não podem tirar. E me diz uma coisa, como é que seria, às vezes quem está junto com a gente aqui, ele não se tocou que ele mesmo acha que isso é uma verdade. Mas se a Exato. pessoa acredita nisso, o emocional dele e a vida dele vai ter alguns problemas. Quais são os problemas que esses empreendedores vão estar vivendo? Quais É, são os problemas que eles enfrentam? o que eu sempre falo assim, que empreendedor, gente, só para a gente alinhar aqui, não é só quem tem empresa. Quem tem empresa é empresário, né? Empreendedor também pode ser aquele colaborador que está dentro de uma empresa, às vezes é o gestor da empresa e tudo mais. Aí você vai falar, peraí, mas gestor, você é colaborador, como assim não vai tirar férias, né? Tem que se tirar pela CLT, blá, 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 blá. Mas a gente sabe que uma grande maioria acaba não tirando, ou quando tira, tira porque a empresa mandou tirar, ou tira 10 dias aqui, 10 dias ali, 10, sabe? Eu mesmo, quando estava trabalhando, hoje eu trabalho no mundo empresarial, mas quando eu trabalhava no mundo corporativo, teve bons anos, não foi um nem dois, foram bons anos, que eu tirava uma semana de férias picada. Né? Eu até assinava o papel, mas ia tirando aos poucos. Por quê? Porque justamente a gente não conseguia. E assim, os fatores que eu acho que leva bastante a gente não acreditar que a gente pode tirar, um é o senso de responsabilidade. Então a gente fica com aquela coisa, sabe? Tudo depende de mim, se eu não fizer, ninguém vai fazer, ninguém faz melhor que eu, aqueles, né? Seja como empresário, seja como colaborador, a gente tem muito disso, principalmente quando você está em cargo de gestão, tudo mais, você começa a preocupar que a tua equipe não vai dar conta sozinha, quem que vai ficar no lugar, como que vai bater a meta que precisa, principalmente se você está em vendas e tudo mais. O outro ponto, eu vejo que é a organização. Quando a gente vê empresários, a gente vê que poucos estão realmente organizados. Poucos têm realmente processos para poder todo mundo entender o que tem que fazer. Então, isso também acaba deixando a equipe mesmo, as pessoas, e mesmo quando ele é um eu empresário, vamos falar, perdido. Né? Como que eu vou conseguir fazer tudo isso? E o terceiro, eu vejo que é a baixa autoconfiança. Então, a pessoa ela tem uma insegurança muito grande interna e por isso ela não consegue nem delegar, nem arrumar a casa, nem nada, e muito menos pensar em si, pensar na sua família para tirar essas férias. E isso tudo acaba gerando muitos danos, o que você falou, para a vida também pessoal dela, né? Junto à família, cônjuge, filhos, né? Que seja. E eu falo também que tem um outro lado, se a gente for ver para o lado empresarial, de perder talentos. Porque às vezes a tua equipe fala, poxa, ele não deixa fazer nada, né? Então, você acaba perdendo talentos também nessa sua insegurança. Então, eu vejo que isso é muito forte, né? Você estava falando aí, eu estava pensando em uma coisa, que era o seguinte, eu, nós tivemos um cliente, e aí, porque você saiu do empreendedor, veio para o empresário, né? E, Tem os pessoal, dois lados, é. isso. E eu lembro de um cliente, um empresário, ele, ele estava para fechar o negócio, fechar mesmo. Ele falou, não, eu não quero mais, quero fechar esse negócio. E, e aí o que acontece? O irmão dele pediu para conversar comigo, e quando a gente começou a falar, um cara que fatura alto, ele estava faturando bem, mas ele dizia assim, Marcos, eu tenho 20 anos que eu trabalho com isso, e tem 20 anos que eu não tiro férias. Eu acredito. Aí a gente começou a trabalhar, em 15 dias ele montou, em 15 dias ele saiu, ficou uma semana fora. Aí no outro mês ele tirou mais uma semana, aí ele começou a tirar férias. Parecia assim,
sabe, aquela pessoa sedenta, e agora falou, não, agora eu vou curtir um pouco mais. Então, assim, tem um problema sério, e aí eu te pergunto o seguinte, essa pessoa que não tira férias, vai ter problemas porque não está equilibrado. Vai ter problemas não só emocionais dele, mas vai ter problemas com família, com amigos, Sim. né? A Essa vida pessoa, social, né? vida social, quem participa de, por exemplo, no caso dele, ele não ia em nenhum evento que tinha da igreja que pegasse o final de semana, porque ele trabalhava com lanches, então, assim, era muito bom, coisa de tirar 50 mil reais por mês para ele, numa boa, tranquilo, e querer fechar o negócio porque não estava dando, porque ele achava que tinha que trabalhar todo dia. Mas aí o que acontece? Era uma mente. Ele começou pequenininho, era só ele, agora ele tinha 30 funcionários, mas era só ele. Entendeu? Exatamente. A lanchonete dele cresceu de uma forma assustadora. É muito grande. E estava matando porque ele não sabia. Então aí vem minha pergunta. Se tiver alguém assistindo, alguém que esteja assistindo, conhece alguém que tá lá quase morrendo por causa disso, perdendo, às vezes, perdendo o contato com os filhos, o casamento está mal, ele está mal emocionalmente, igual essa pessoa falou, ó, quero largar tudo, abandonar tudo. Quando eles, se alguém está nos assistindo, ou ele está passando, ou ele conhece alguém que está passando, como seria um processo para ajudar essa galera? O que você tem para ajudar essa galera? Qual é o seu produto, serviço, uma mentoria, um curso, é um processo? O que é que você tem para ajudar essa galera aí, para eles poderem estar se ajeitando, se arrumando? Eu tenho hoje uma mentoria que eu faço com meus clientes, aliás, eu posso agora juntar em duas, né? Que eu falo que é a mentoria empresarial para a gestão do negócio, com foco em estruturação. O que é isso? A mentoria empresarial ela vai trabalhar tanto a área administrativa, de gestão, pessoas, financeiro, né? Para entender um pouquinho. Eu brinco que assim, quando eu entro no cliente, né? Normalmente o cliente fala, não estou vendendo. Aí você vai ver 10% é vendas, 90% é o resto da empresa inteira, né? Que inclui várias coisas. Pode ser desde um fluxo de caixa mal equilibrado, pode ser as pessoas que não estão bem preparadas ou para gerir, ou até para trabalhar naquela função, pode ser problema de logística, pode ser custo, pode ser qualquer outras coisas que não é só vendas. E às vezes ele fala, não estou vendendo. Né? Eu tenho um caso de um cliente que fez isso. Não estou vendendo, quero te contratar porque eu quero melhorar minhas vendas. Quando eu falo que eu entro lá no cliente, eu sou igual um clínico geral, né? Você chega lá com uma dor, o clínico, na teoria, ele teria que te ver inteiro para saber qual é o motivo dessa dor. E a gente faz a mesma coisa. Eu entro, o problema é vendas, mas eu entro lá e vou analisar. E daí, quando você vai vendo, vai entendendo tudo mais, você vê que assim, poxa, por exemplo, esse caso, o caso dele eram vários, né? Desde um fluxo de caixa mal compensado. O que é o fluxo de caixa mal compensado? Ele não conseguia casar a forma que ele pagava para os fornecedores e a forma que ele tinha que pagar as contas dele, né? Ele recebia dos clientes. Então, ficava descompensado. Ele não conseguia delegar as tarefas, então as pessoas se sentiam pouco valorizadas. Só para ilustrar, para quem está aqui e não está entendendo, assim, é mais ou menos o seguinte, você está vendendo bem para caramba, mas às vezes a forma de você vender vai fazer você quebrar. Exatamente. Então, é isso. Você tá faturando. Faturar, gente, não quer dizer que tua empresa está sadia, tá? Porque se você estiver faturando e você não estiver cuidando das despesas, fica complicado. Se você estiver faturando, mas o tempo de receber o dinheiro é diferente, é maior que o tempo que você tem que pagar do fornecedor, você também está com complicação, né? Então, assim, são vários fatores. E essa mentoria, o que eu faço? Eu faço o empresário ou o gestor, porque às vezes é de empresas, às vezes são a principal liderança, né? Não é o dono, mas a principal liderança está com esse problema naquela área. Já peguei também, por isso que eu falo que às vezes é o empregado, né? O colaborador que é um gestor, ou é o próprio empresário, se for uma empresa menor, se for uma empresa média para grande, é o gestor, às vezes. E daí, o que eu faço nessa mentoria? Eu começo a mostrar para ele os benefícios que ele pode ter, né? O que ele pode melhorar. Então, assim, muitas empresas hoje não tem processo definido, não tem processo escrito. O teu funcionário não sabe o que ele tem que fazer. Sabe que tem que apertar o parafuso, mas será que ele tem que apertar para a direita ou para a esquerda? Uma hora ele aperta para a direita, uma hora ele aperta para a esquerda, então o negócio aí uma hora bom, uma hora não sai. E daí a qualidade, como fica?
Então, você tem que escrever todos esses processos. E a grande maioria dos empresários não fazem isso. Quando eu acredito muito numa coisa que eu já pus em prática na minha empresa e eu ponho em alguns clientes. Quando o teu funcionário entende que aquele apertar de botão, qual é a razão de ele fazer aquilo e como que vai impactar no resultado final, ele tende a fazer cada vez melhor aquilo. Se ele não entende, para ele a direita e a esquerda tanto faz, né? Agora, quando ele entende, ele fala, peraí, eu tenho que fazer desse jeito, porque daí o próximo pegar daquele outro para a gente terminar essa linha em tanto tempo, se for uma produção. Ou eu tenho que atender com um sorriso o cliente, porque a hora que ele está, eu estou falando bom dia, ele tem que sentir isso para se ele tiver já de mau humor, tentar quebrar ele, entendeu? Então tem uma série de informações que às vezes o funcionário não sabe porque não foi passado para ele. E por que não foi passado? Porque só falar para ele, você tem que apertar botão, você tem que atender telefone, né? Então, assim, a gente tem que explicar também. E isso é bom deixar escrito. Porque daí, se você deixar escrito, se esse funcionário vai embora, você tem lá qualquer outro que entre. Ou se dá uma dor de barriga nele naquele dia, outro pode entrar no lugar e lendo, vai falar, bom, pelo menos eu entendi o grosso, agora a liderança só fala aquilo lá. Então, você acaba eliminando etapas e melhorando até o atendimento mesmo, porque no final resulta para o atendimento ao cliente, a melhor experiência do cliente, que hoje em dia a gente tanto fala. Isso é uma das coisas. Outra coisa que a gente percebe também é que quando você consegue delegar também mais, desse jeito você consegue delegar mais para o teu funcionário, ele consegue entender a função dele, ele sabe que ele tem aquele tempo, ele meio que auto se cobra, sabe? Não precisa alguém ficar no cangote dele falando o tempo todo. Porque ele sabe que se ele não fizer, quando vierem cobrar, ele não tem desculpa falar não sabia que era para fazer. Tá lá escrito, ele tem que olhar. Simplesmente aquilo. Lógico, você tem que orientar no começo, você não pode simplesmente delargar, né? Tem que ir orientando. Quando você sente que ele já está mais maduro, você realmente pode ir lá cobrar, né? Só deixar ele fazer. Mas tem esse tempo. Então, a gente percebe que quando você consegue colocar processos, começar a fazer o teu funcionário entender o que ele tem que fazer, você começa a criar mais... também outra coisa que eu trabalho muito é o autoconhecimento desse gestor. Porque quando ele começa a entender que ele tem que ter mais segurança, como que ele tem que trabalhar, o que ele tem que fazer, o que ele faz? Ele começa a conseguir delegar. E isso, naturalmente, começa a sobrar um pouco mais tempo para ele ser mais estratégico, inclusive, olhando melhor o fluxo de caixa, inclusive, pensando em umas férias, até mesmo financeiramente para ele. Porque muitas vezes ele está perdendo dinheiro, nem percebe e fala, no final do mês não sobrou nem dinheiro para minhas férias. E não é verdade. Às vezes não sobrou porque ele não conseguiu dar uma melhor dedicada àquele fator que é um fluxo de caixa. Então, assim, hoje eu vejo que a pessoa fala, quando você fala, você está tirando férias? Porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não posso deixar minha empresa. Mas tudo isso, a gente percebe que nada mais é do que você arrumar a casa, né? Então, o meu trabalho esse daí de mentoria, de gestão empresarial, que é focada em estruturação, é bem isso, é de arrumar a casa, fazer o principal gestor, né, seja no departamento, ou seja na empresa, entender que ele precisa também trabalhar a cabeça dele para o negócio acontecer. Porque senão não adianta também, né? Tem que vir de cima para baixo as coisas, senão não adianta. E daí ele consegue contratar melhores pessoas, ele consegue fazer com que o ambiente fique mais agradável, até para ele reter talentos. Muitas vezes eles estão perdendo talentos porque o talento lá humano, aquele profissional, fala, poxa, eu faço e nunca sou reconhecido. Eu faço e a empresa continua bagunçada. Eu faço, então vou uma empresa organizada, vou uma empresa melhor. E daí ele perde talentos. Então ele está perdendo dinheiro também, gente, porque contratar e descontratar perde dinheiro. Contratar, treinar e perder um bom profissional, você está perdendo 2 vezes o dinheiro, né? Então, é isso que a gente tenta trabalhar para que eles não percam. E é essa minha mentoria que eu faço para eles. Quando é um empresário, é isso. Quando é um empregado, a gente trabalha a autogerência. Entendi. Tem um depoimento aqui, ela diz assim, a Giovana Grangeiro. Recebi orientação, para ter mais tempo de qualidade, trabalhava muito nos finais de semana também, ela me ajudou muito para equilibrar. Então, vem aí um testemunho, aí, uma mudança. E aí, eu tenho uma pergunta para você. Como funciona esse processo? Ele
primeiro, eu vou entrar, quem está aqui ou vai assistir a gravação e tal, aí ele quer um momento contigo. Então a pessoa vai clicar aqui, vai lá no seu perfil, manda uma mensagem para você e aí vai marcar. Mas aí como é que é? Ele é semanal, ele é online, ele é quinzenal? Como é que funciona mais ou menos o seu processo? Essa mentoria, essa... Assim, normalmente, a primeira conversa a gente vai entender um pouquinho mais do processo que a pessoa precisa, a gente faz um online. Aí, se houver alguma coisa que indique que é a necessidade do presencial, eu vou. Hoje em dia, a gente está deixando bastante no online, a gente conseguiu trazer quase todo mundo para online, tá? Então, assim, vou dizer que 90% online. E daí, se vai ser semanal ou quinzenal, vai depender muito desse tempo de resposta desse empresário, desse empreendedor, desse colaborador. Por quê? Ele Porque às colocar em vezes, se eu prática. colocar semanal, pelo tempo que ele tem de resolver tudo mais, não vai adiantar nada. E não adianta da semana seguinte eu chegar lá para ele falar, não consegui fazer porque não tive tempo, né? Então, a gente tem que também criar disciplina nessa pessoa para ele ter esse tempo para a gente conversar e ele colocar em prática. Porque ele vai ter que pôr em prática. Não adianta a gente chegar lá e arrumar a casa se ele não continuar. Ele gastou dinheiro à toa. E não é isso que eu quero que ele faça. Então, para ele acostumar, então vai depender um pouquinho. Eu tento forçar que nas primeiras semanas fosse, no melhor dos casos, que fosse semanal. Mas nem sempre a gente consegue. Então, muitas vezes eu acabo fazendo quinzenal até para poder dar esse tempo de resposta do cliente. Daí a gente conversa em torno de 1 hora, 1 hora e meia, depende do caso. Ele tem umas lições de casa, vai me perguntando. Super aberto o WhatsApp para ele perguntar quando ele quiser. Às vezes, no meio desse período, a gente se fala também, porque não tem jeito, tem uma dúvida, alguma coisa. Então, assim, nesse período, ele tem todo esse acompanhamento, né? A gente fala, oficialmente esse horário, tanto tempo, mas a gente tem esse acompanhamento justamente para poder dar todo o apoio que ele precisa naquele momento. Porque às vezes aquele momento passa, ele acaba perdendo alguma coisa que é muito fundamental para ele fazer essa mudança. E esse processo ele é adaptado tanto para o empresário, tanto para o empreendedor, como você colocou, aquele cara que trabalha para alguém ou aquele cara que trabalha para ele mesmo. Que ele é o dono do processo, o negócio é dele. Beleza. As pessoas que estão assistindo a gravação, estão ao vivo. Obrigado àqueles que estão ao vivo com a gente. Também quero agradecer o pessoal. Eu vou te falar assim, que 80% das pessoas que estão assistindo as entrevistas assistem depois, tá? Eu percebi isso, as entrevistas que a gente foi fazendo durante a semana passada e essa semana. Quer dizer, da semana passada e da outra que a gente fez agora também, semana passada todinha. E uma coisa que vem na cabeça das pessoas agora é o seguinte, tá, ela consegue chegar lá, consegue fazer isso, é isso que eu quero. Mas eles ficam atrás, fica aquela pulguinha atrás da orelha, perguntando assim, mas quem é ela? O que ela sabe? Como é que ela conseguiu fazer isso? Então, a minha pergunta para você agora é o seguinte, fala um pouquinho para a gente da sua formação e experiência nessa área. Me fala um pouquinho quem é você agora como profissional, como é que você chegou nesse processo que você chegou. Então, só para vocês entenderem bem rapidamente, eu sou engenheira de formação, eletricista, quer dizer, totalmente técnica, né? E daí eu decidi... Tudo a ver, né? Tudo a ver. Né? Mas assim, eu falo que é bem interessante, porque engenheiro, para quem engenheiro vai falar, vai até concordar comigo, a gente pensa, eu falo que a gente pensa por caixinha, sabe? A gente tem um problema, fica 5 anos lá estudando, para ter um problema, e você vê qual que é a possibilidade. A hora que você fala, não serve, você vai ver, você vai lá e foca naquele e tenta abrir e vai focando até você achar a solução. A gente estudou 5 anos para fazer isso. E daí eu trouxe essa experiência, lógico, fui descobrir bem depois, né, que eu pensava assim, eu trouxe essa experiência para o dia a dia. Então, depois de eu trabalhar quase 3 anos na área totalmente técnica, eu acabei migrando para a área comercial, né? Na verdade, a minha vida inteira foi assim, objetivos que eu fui atingindo, né? Quando eu tinha meio ano de formada, acabei fazendo uma pós em administração só para engenheiros. E lá, graças a Deus, tinha vários engenheiros em várias áreas, e com muito tempo mais de casa que eu, só tinha meio ano, todo mundo tinha muito mais. E eu descobri a área comercial, vendas. E eu falei, eu quero ir para vendas. Daí eu tentei, lógico, ir, não conseguia, porque não conseguia, né? Aquela coisa de não ter experiência.
E acabei entrando no programa trainee, numa multinacional americana, entrei em marketing, fui trabalhar com loja, com franquia, toda essa área. E depois, sim, eu fui para vendas, para produto. Daí eu fui crescendo lá, acabei indo aqui para a Operação América Latina, acabei trabalhando com planejamento estratégico, que nas grandes empresas chama-se Business Plan, Brasil, América Latina. Acabei trabalhando depois, voltando para a Operação Brasil, trabalhando junto com a Superintendência Comercial, fazendo reporte para o Conselho Administrativo. Então, assim, sempre trabalhei com alta chefia. Depois fui para outra empresa, trabalhei com serviço pessoa física, então eu aprendi muito a prospectar cliente. Depois eu acabei trabalhando com vendas nível nacional em uma empresa que o público era AAA. E daí, no fim, eu acabei trabalhando numa multinacional chinesa, onde eu administrei eu implantei e administrei essa empresa. O que é implantar? Por isso que eu também tenho uma mentoria para quem quer começar um negócio. Eu comecei um negócio do zero, gente. Para vocês terem uma ideia, o dinheiro vinha da China. Por meio ano, a Operação China bancava a Operação Brasil. Eu tinha que reportar o dinheiro que pedia e o dinheiro que voltava. E daí eu fui crescendo nessa empresa em 3 anos. Então, para você ter uma ideia, quando eu entrei, tinha 5 funcionários, sendo que 3 não era o perfil. Quando eu saí depois de 3 anos, tinha mais de 50 funcionários, tinha 4 divisões, tinha 3 centros de distribuição. Então, assim, eu tive que passar por todos esses processos que hoje um empresário passa. E lá, uma das coisas que eu mais implantei foi justamente essa área de como trabalhar a cabeça dos meus funcionários, porque eu precisava deles muito perto de mim, porque se eu não tivesse, como que eu ia fazer essa expansão acontecer, sendo que era em vários lugares? Então, para eu ter eles perto de mim, a primeira coisa que eu fiz foi eu fazer um manual de integração. Sempre, toda segunda-feira que entrava no funcionário, ficava 2 horas com eles para poder eles entenderem o que a empresa esperava deles, o que eu poderia esperar deles e onde eles podiam chegar e como eles iam chegar. E como o trabalho deles impactava no resultado da empresa. Então, com isso, eu fazia o funcionário ele ser coadjuvante da empresa. Então, ele se tornava coadjuvante da empresa e ele mesmo que me dava ideias. E eu sempre falei uma coisa que eu acho que vale a pena para todo mundo que é gestor. Eu não, sempre que eles vinham com problema, eu falava, não quero problema, eu quero 2 soluções. Ninguém vem com problema, eu quero com 2 soluções. Lógico que, às vezes, eles não tinham solução. Então, teve um caso bem típico, assim, de uma pessoa, né, um nível mais simples, que ela falou, Rini, fiquei final de semana pensando, não achei 2 soluções, tadinha, deu dó, né? Eu sempre falava, se você não achar, vem conversar comigo, mas eu quero escutar o que você pensou. Por quê? Porque a hora que a pessoa trazia, eu falava, olha, isso daí que você falou, pô, show, não tinha pensado, vamos tentar adaptar assim, e de repente dá certo. Ou eu falava, não, nós já tentamos tal coisa e não dá certo por isso, isso, isso. E a pessoa começa a abrir a cabecinha. Isso ajuda muito, gente. Porque a pessoa começa a abrir a cabeça. Então, assim, quando você começa a mostrar isso para a pessoa e você faz ela fazer parte da solução, a tendência é que essa pessoa trabalhe melhor e que você consiga delegando. O que eu fazia? Eu montava a equipe, fazia ela ficar bem coesa, colocava o gerente, e daí o gerente respondia para mim. Eu sabia que podia cobrar desse gerente quanto essa equipe ia dar de resultado. E daí eu largava, né? Eu largava mesmo, e o gerente se virava. E eu ia fazendo assim, estruturando. Então, assim, eu passei isso na pele, gente. Como eu passei, eu falei, se eu conseguir, qualquer um consegue. Então, quando eu entrei, daí depois disso eu saí de lá, acabei montando a minha empresa, que hoje é uma consultoria e mentoria empresarial, e eu trouxe isso para meus clientes. Então, quando eu coloco implantando num cliente, eu sei que isso dá certo, e eu sei como dá certo. E o que eu peguei? Muita coisa daquele mundo corporativo, que são grandes empresas, e eu trouxe para um mundo menor, que é o empresarial. A loja adaptando, né? E daí, quando você adapta, você vê que tem algumas coisas que você pode trazer de melhor ou de pior, você fala, não, melhor deixa quieto, né? E nisso que eu acabo mostrando para o meu cliente. Então, meu cliente hoje, ele tem não só o que... Eu também, depois disso, acabei estudando coach, acabei estudando como que o pensamento... Daí eu fui descobrir como que o engenheiro pensava e tudo mais. Então, assim, ele não tem só isso na teoria, como ele também eu vi acontecer e eu hoje implanto nos clientes. Então, eu sei que é possível, eu fiz e outras pessoas estão fazendo, né? A Giovana mesmo colocou, porque a Giovana é uma amiga minha também, é coautora também do livro, e ela também falou, porque é uma das coisas que eu falava para ela, faz assim, acessado para ver se dá certo, faz assim, acessado que vai dar certo, né? E ela foi melhorando. Então, é possível, gente, não é uma coisa do outro planeta. Então, assim, bem resumidamente... também, né? Você vai fazendo um plano, porque as pessoas querem montar um plano
e eu vejo assim, muita gente fala de planejamento como se fosse uma estrutura rígida que não tem como mexer em nada. E na realidade o planejamento ele vai se adaptando, vai mexendo, é vivo, né? Como a empresa é Exatamente, é viva. vivo, é vivo. Eu fazia planejamento de 5 anos, sendo analisado todo ano e cada trimestre, né, nas grandes empresas. E hoje eu falo isso com meus clientes. Falo, olha, por exemplo, agora nós estamos, hoje essa live está sendo em outubro, né, final de outubro, mas eu já estou fazendo planejamento para alguns clientes para 2023 e estou falando para eles, vão pensar 5 anos. Vai mudar? Lógico que vai mudar nesses 5 anos. Mas se a gente não começar a pensar o que ele quer daqui 5 anos para trazer para 2023, como que ele vai atingir daqui 5 anos que ele quer? Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. A galera está nos ouvindo, a galera está ao vivo, a galera está vendo a gravação. A pergunta é, aí eu já vou te dar, eu falo que eu dou uma facada nos meus entrevistados, que eu tenho que fazer, a galera está com a gente, então eles merecem, eles tiraram um pedaço da vida dele para estar com a gente. Quem está assistindo a gravação, o que ele ganha? Galera, ó, vamos lá. Presta bastante atenção para você entender. O que você vai dar de presente para a galera que está nos ouvindo, está nos assistindo? Seguinte, gente, para todo mundo que está aqui, tem uma outra área que eu estou estudando esse ano, por isso que eu falei para vocês, eu não paro de estudar, que chama-se metaverso. Talvez muitos de vocês já tenham escutado falar, já são mais expert até que eu nisso. Talvez alguns de vocês falaram, nem sei o que é isso e nunca vou usar na minha empresa. Mas o que eu tenho hoje? Eu tenho uma palestra que eu fiz para alguns grupos, inclusive de empresários, que eu falo beabá do metaverso. O que é, da onde começou, quais as tendências, quais são as dificuldades, o que hoje já tem de mais, né? Essa palestra, vocês terem uma ideia, é de começo de setembro, então atualizada até setembro, que já tem, aonde tem informação. E isso eu acho que é fundamental. Daí você vai falar, mas para mim, para que eu vou precisar? Como eu falei, a gente não sabe daqui a 5 anos quem é teu público. Se nem que hoje, se você quer ter tua empresa pelo menos por mais 10 anos, talvez esse público que hoje fica brincando lá no metaverso com o joguinho e tudo mais, seja teu próximo cliente. Então você tem que começar a conhecer agora para você entender qual a trajetória. De novo, planejamento, né? Qual a trajetória que você vai chegar no teu cliente. Então, para isso que eu estou doando essa palestra. Quem quiser, me manda um link no meu direct, manda um link, uma mensagem para mim, colocando teu e-mail de preferência, porque daí eu consigo mandar o link para vocês poderem assistir. E também, Marcos, eu quero compartilhar, né? Com quem estiver aqui, ou mesmo que tiver, que mais compartilhar essa live, que vai ficar, acho que no do Marcos, deve ficar também no meu Instagram, que mais compartilhar no meu Instagram, porque daí eu tenho controle, essa live até dia 5 de novembro, porque quando é o lançamento do nosso livro, aí vai ganhar uma mentoria comigo de 1h30 online, em que eu posso conversar, dar algumas dicas de um ponto da tua empresa, ou se você for um colaborador, não quiser falar da empresa que você trabalha, da tua carreira, tá? Então, pode ser da tua empresa ou da tua carreira. Isso é um bônus que eu estou dando para quem mais compartilhar essa live, para mais pessoas saberem nosso lançamento. Ó, lembrando que você vai lá, pode ser marcar pessoas também, compartilhar, movimentar. Sim. Né? Então, compartilhei, mas eu também fui lá, coloquei umas 2, 3 pessoas, marquei 2, 3 pessoas, marquei 2, 3 pessoas. Então, assim, aquele que mais interagir com a nossa gravação. Exatamente. Quem mais interagir vai ganhar. Só dá um tempinho, gente. Logo dia 6 eu não vou conseguir esse ranking, não. Mas me dá um tempinho. Domingo, dia 6 é domingo. Então, dia 7 ali. Não dá pra gente falar de férias. A gente vê todo mundo, mas o que vai valer é até o dia 6. Não adianta compartilhar dia 7, até dia 6. Porque é o horário que a gente vai. Quando a gente vai fazer o lançamento do livro, que é no final do dia. Então, até dia 6, às 18 então, até no sábado, dia 5, ele pode compartilhar. Dia 6 você vai olhar, dia 7 você vai colocar. Aí nós vamos colocar. Nós vamos colocar nos dois, tá, gente? Nos dois perfis. Não só porque a gente está lançando aqui nos meuslivros.net e ela está entrando como colaboradora. Então, ou seja, a gravação vai para ela também. Então, a gente vai poder administrar o processo. Então,
entra sem problema nenhum, pode fazer aqui nos meuslivros.net, pode ir lá no perfil dela, E aonde você quiser, manda comenta, só dá uns dias, curta. assim, só para a gente compilar dos dois, né? E O Marcos pode falar melhor aí no meuslivros.net, eu vou ver aqui. Dá uns dias, lá para o dia 10, mais ou menos, a gente consegue avisar a pessoa que a pessoa foi ganhadora, daí a gente entra em contato e faz todo o processo, a gente combina o melhor horário para os dois. joia. Agora, eu preciso agradecer a galera, e aí eu queria começar a agradecer da seguinte forma. Não só as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, mas nós estamos aqui porque nós fizemos um livro em parceria. Eu fui coordenador junto com a Roberta, do livro Elas. Nós tivemos vários coautores, né? Você está entre eles, mas eu preciso agradecer as instituições que colaboraram para a gente ter o livro. Então, assim, primeiro, nós temos a Associação Feminina Europeia. Os nossos livros serão divulgados pela Europa, e a Lu, que é a presidente, está no livro participando, colocou algumas coisas também, então, agradecer a Lu e a associação. Aqui no Brasil, nós tivemos a Associação Brasileira dos Profissionais de Coach, no nome da Mônica Graton, tá? Então, agradecer a ela também. A editora Book, que aí pela Roberta, que fez, né, participou. Roberta foi coordenadora e faz parte da editora, então ela tem as duas funções nesse livro. Agradecer também ao Instituto Advento, que foi a empresa, a escola que juntou todo mundo, montou o livro e depois enviou para a editora, né? Então compilou, deu os treinamentos, trouxe tudo isso daí. E falar de coração que todos os livros que nós estamos produzindo, a gente está vendo que é uma forma de ajudar as pessoas para que elas sejam abençoadas no negócio dela, na vida delas, né? Então, assim, eu queria agradecer a todos e passar agora a palavra para você poder agradecer também e dar os seus últimos recados, últimas palavras. Fique à vontade para poder encerrar aí falando a sua última participação, falando um pouquinho da gente aí, fechando. Pode ficar à vontade. Então, olha, primeiro eu quero agradecer ao Roberto por me chamar para participar desse livro, porque eu já se conhecia de outros carnavais aí, né, de outros momentos de negócio, e ela ter convidado. A você, Marcos, pelo apoio. Marcos é fabuloso, gente. Quem quiser fazer o livro, faça também com ele, que é fabuloso. Tanto é que teve gente que já me perguntou, eu já passei para vocês. Quero agradecer minha família e meus amigos que sempre me apoiam a fazer isso. Que se não fosse por eles, talvez eu não estaria aqui falando com vocês, fazendo livro e tudo mais, né? Então eu tenho esse apoio muito grande. E é claro, né, o divino, porque sem ele não me dá capacidade para eu aprender e muito menos para eu poder repassar, compartilhar com outras pessoas, né? Então acho que a gente tem que agradecer também, né? Show. E é isso, gente. Quem quiser falar comigo, fica super à vontade. Me manda de preferência um direct, que é mais fácil para eu ler também, né? Que às vezes se manda nas mensagens, fica muita coisa e a gente acaba não conseguindo ler. Tem alguns de vocês que tem, inclusive, meu LinkedIn, fica à vontade de escrever pelo meu LinkedIn. Tem o YouTube também, que tem vários programas também que vocês quiserem assistir, que eu também esqueci, acabei esquecendo, eu sou apresentadora do programa Vida Empreendedora, então lá tem várias entrevistas com empresários e empreendedores ao redor do mundo, né, brasileiros que estão no nosso país, falando como que é estar lá, ou que estão aqui no Brasil, falando como está aqui. E, assim, estou à disposição, né? Quem quiser conversar e tem alguma dúvida que eu possa tirar, eu estou aqui à disposição. Acho que nosso trabalho é esse, né, Marcos? É de difundir o máximo que a gente puder e contribuir para que mais pessoas possam prosperar. Isso aí. Obrigado por ter participado. Obrigado a galera por estar aqui. Lembrando que o nosso objetivo... agradecer quem está assistindo, pelo amor de Deus, gente. Desculpa. Quem está assistindo e quem vai assistir, né? Exatamente, exatamente. De novo, o projeto de trazer os coautores para fazer uma entrevista, volto a bater na tecla, para abençoar você, você como pessoa, você como empresário, ou sua vida pessoal, sua vida profissional, seus negócios. Você vai ver que cada entrevista está trazendo um olhar diferente, uma coisa diferente, onde você vai poder aprender e estar colocando e mexendo, ou na sua vida pessoal, ou na sua vida profissional. Tá? Então, o nosso intuito é esse. Querendo, volto a te falar, vai lá, compartilha, faz as coisas, procura para que você pegue a palestra. O assunto é interessante. Quando eu dou palestra falando sobre essa parte de negócio, eu digo o seguinte: eu vi isso lá atrás, e isso me tocou, e eu não saí mais disso da cabeça.
Se você quer prever o futuro, não olhe para os velhos. Essa é a verdade, porque é história. Você tem que olhar como as crianças, os adolescentes estão fazendo, como que eles fazem as conexões, como é que é essa conexão, como é que eles estão fazendo essas conexões, como é que é a mente dessas crianças agora. É diferente. Então você tem que montar o seu negócio para o futuro, como você colocou daqui a 10 anos, 15 anos, você precisa olhar para o futuro vendo quem vai estar lá. Quem vai estar lá. Então, pense nisso. Tem meios de ver como que eles estão pensando hoje para saber quem é esse pessoal pagante, que vai pagar teu produto daqui a uns anos. Exatamente. Inovação não é só olhar para trás. A gente olha para trás para entender, mas inovação é olhar para trás para você entender o presente, mas você tem que olhar para as pessoas que estão vindo da nova geração para você poder prever e ver como que vai ser. Por exemplo, hoje tudo é online. A maior parte dos processos é online. A gente tem que olhar para eles. Obrigado de novo. Muito obrigado. Obrigado. Estão aqui. Gente, não esquece de mandar o direct para mim, porque a gente não consegue ver aqui todo mundo que participa, senão não consigo mandar o link, tá bom? Então, vai lá, manda mensagem para ela, fala, eu quero a palestra, compartilha, coloca lá, marca as pessoas, fala ali o que se você gostou, o que você gostou, o que você gostaria de ver mais. Também, fica à vontade. Dúvidas. Tanto que está marcado nós dois, então nós vamos estar olhando, vendo o que está lá, tá bom? É isso. Muito obrigado, ficamos por aqui. Agradeço, Marco. Galera está agradecendo lá. Obrigada, gente, pela participação e vamos embora. Até uma próxima. Até uma próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau.